Acho que Ainda nós está vamos ter que dando. ter tudo do zero, porque estava boa a minha internet, a sua também falhou, e então acho que A gente não conseguiu transmitir aquele conteúdo que a gente queria para o pessoal, né? Com certeza. Mas vamos lá, vamos, como se diz, começar do começo. do começo eu vou começar com uma pergunta que eu te fiz, a primeira pergunta que eu te fiz. Se Vamos lá. trata de leite. O leite em si é um alimento saudável ou não é saudável? Por que eu estou perguntando isso? A gente escuta sempre falar que o único mamífero que continua tomando leite após a amamentação é o homem, né? O ser humano. O homem, o adulto. E para a maioria, para muita gente aí, escuta falar que o leite é um vilão, não faz tão bem. Então eu queria que você esclarecesse isso aí para a gente. Bora lá. Bom, assim, inicialmente a gente já pode dizer, o alimento é muito saudável. O leite é um alimento que é muito saudável. É considerado aí o alimento mais saudável depois do leite materno, né? Hoje a gente tem até alguns estudos aí que indicam que o ovo também tem uma característica muito interessante de nutritiva, né? Mas o leite continua sendo daqueles alimentos ali que fornecem para o nosso organismo um número de nutrientes muito importante, né? Então a gente, respondendo já a primeira, é um alimento nutritivo? Muito, muito nutritivo. É importantíssimo, né, para a nossa alimentação, e ele tem aí uma série de nutrientes que a gente dificilmente vai conseguir em outros alimentos, substituir com outros alimentos. E a gente teria que fazer a substituição por uma série de alimentos para ter a mesma quantidade que o leite fornece para a gente, diariamente. Então, é um alimento nutritivo, sim. Essa justificativa, né? A gente tem aí essa justificativa, a gente escuta muito isso. O homem é o único que, depois de adulto, o único mamífero depois de adulto que continua utilizando o leite. É uma lógica, sim, isso é uma realidade, né? E isso remonta a uma situação que é até bíblica, né? Quando Deus criou o homem, ele disse para o homem que era para o homem dominar sobre a terra. E ele deu a capacidade do homem, a inteligência, para que ele entender o que deve e o que não deve. É claro que o homem também errou, né? Essa aí é uma outra história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: lógico que é o único mamífero que faz isso. É o único que tem essa capacidade de entender que aquele alimento é importante para o seu desenvolvimento, para a sua alimentação. Então, não dá para a gente entender essa justificativa, né, do pessoal ficar falando isso, porque não cola, né? Justamente porque a gente entende, né? Não dá para a gente chegar ali para uma vaca e falar com ela assim, não, beber leite, você pode continuar bebendo leite mesmo estando adulta, que vai ser importante para você, né? Não tem consciência, não tem, né, essa capacidade de entender. E a gente tem, né? E é indiscutível a capacidade que o leite tem de fornecer nutrientes para o nosso organismo. Isso é indiscutível, né? É uma série de nutrientes que a gente tem, de proteínas, carboidratos, sais minerais e até de vitaminas. Então, assim, não dá para a gente ignorar esse alimento de forma alguma. Existe aí, né, uma corrente que não concorda. Eu não vou criticar, né? Só acho que cada um tem o seu pensamento e faz de acordo com o seu pensamento. Você não precisa de tentar criticar os outros. Mas a gente fala do leite. E o leite é nutritivo e muito, muito nutritivo. É isso aí, eu concordo plenamente. Eu te fiz a pergunta também na outra live, que é para a resposta. Aí, você dá leite para sua filha? Dou, sim, com certeza. Aqui em casa não falta leite, não falta queijo, não falta iogurte, não falta manteiga, não falta requeijão. É claro que as pessoas vão falar assim, mas ele trabalha com leite, vai falar mal do leite? Não é simplesmente por isso, não. Né? Não é simplesmente porque eu trabalho com leite, não. Até porque a gente trabalha com aquilo que a gente acredita. Né? E a gente faz aquilo que a gente acredita.
Se eu não tivesse plena convicção do que eu estou falando aqui, eu não ia servir qualquer tipo de produto lácteo para minha filha. Né? Assim como você não serviria para os seus filhos. Ainda mais, né? Trabalha dentro do setor, né? Então, assim, diante de tudo que você já viu até hoje, se fosse uma coisa prejudicial, jamais estaria. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Se a gente tivesse essa certeza, né, esse alimento não entraria aqui dentro dos nossos lares. Né? Mas não existe essa certeza de que ele faz mal, muito pelo contrário. A certeza que a gente tem é das características boas do leite, né? E que são várias, né? A gente vai colocar só tudo aquilo que o leite tem de bom, a gente leva aí uma live inteira só falando das coisas boas do leite. Então, vale muito a pena. Pessoal, para quem está entrando agora, nós vamos fazer uma live falando sobre os mitos e verdades do leite e seus derivados. Então, quem tiver alguma dúvida em relação a isso, a hora é agora de esclarecer de uma vez por todas. Olha, em se tratando do leite em si, essa questão da lactose, que virou também um vilão. Por que eu estou citando isso, pessoal? Eu citei na outra live e um fato que aconteceu aqui comigo dentro de casa. Eu acho que, sim, existem bons profissionais, existem maus profissionais. A gente, eu e o Éder, sempre a gente está trazendo o que é de melhor e o que a gente está falando aqui, a gente tem certeza. O que a gente está falando é bem embasado, né? Eu sempre cito isso, não falar que a gente não está aqui para se aventurar na internet. A gente está aqui para falar a verdade, né, do que a gente acompanha dentro desse setor. Então, diante disso, eu acho que existe alguns profissionais da área de saúde, não sei por quê, se falta de conhecimento ou algum outro aspecto, que o primeiro diagnóstico em qualquer tipo de alergia que uma criança apresenta, ou até uma pessoa apresenta, é o leite. Ah, você está intolerante à lactose, tomar leite, ou o leite está te causando uma alergia, de certa forma. E a gente escutou até, cara, coisas piores sendo ditas aí, que o leite é o pus da vaca, eu acho que saiu coisas desse tipo. E no meu caso em especial, meu filho, ele apresentou algumas alergias e a gente levou no médico para saber o que é. A primeira coisa, a gente não chegou a fazer nenhum tipo de exame. Ele já diagnosticou como intolerante à lactose. E aí minha esposa chegou com meu filho aqui em casa e falou: o Gabriel é intolerante à lactose e não pode mais beber leite. Eu e o Éder, a gente já participou de congressos onde se fala, né, dessa questão da lactose, dos benefícios do leite, que tudo que o Éder está falando aí, que o leite é um alimento sensacional. Então, diante disso tudo que a gente vivencia, eu falei, não, nós não vamos cortar a lactose dele. Porque se a gente cortar a lactose dele, aí sim ele vai ficar intolerante à lactose. Então, nós vamos diminuir a ingestão de produto lácteo e vamos aumentar gradativamente. Então, ele tomava aí em torno de 2 copos de leite por dia, nessa época. E comia queijo, comia manteiga. O que eu fiz? Eu diminuí 1 copo de leite. Então, em vez de tomar 2, ele estava tomando 1 só. O que aconteceu? Ele parou de apresentar alergia, parou de apresentar os sintomas que estava apresentando, e automaticamente eu fui aumentando essas doses aos poucos. Hoje, ele consome 3 copos de leite, se for o caso. Então, ele toma um café de manhã cedo, toma um café à noite, ele chega da escola, toma café e é 1 copo de leite. Então, assim, ele consome muito queijo, consome iogurte, consome derivados em geral, e não teve nenhum problema. E o que me preocupou muito, por que eu estou trazendo esse assunto aqui, eu quero que o Éder fale sobre isso. Porque nesse seminário que a gente foi, nesse congresso que a gente foi colocando um percentual, o Éder sabe de cabeça aí, eu não me lembro, e grande parte da população está se tornando intolerante à lactose. Fala para a gente aí, Éder. Esse evento, né, foi um congresso de laticínios, e nele foi citado por uma pessoa que estava apresentando um trabalho, né, relacionado a essa área, e ela citou que em torno de 70% da população brasileira era intolerante à lactose.
Um número muito alto. Se a gente parar para imaginar, isso é um número extremamente alto. Só que, imediatamente, a gente teve uma intervenção de um professor da Universidade Federal de Lavras, é o Luiz Ronaldo de Abreu. Eu até procurei o nome dele aqui para lembrar certinho de falar. Ele interviu essa apresentação e questionou bastante esses dados que a pessoa estava apresentando, né? Falando que ele mesmo fez alguns estudos para tentar identificar esse número e que está muito longe disso, né? Então, isso é uma situação que, vamos falar assim, num termo prático, virou uma modinha falar que é intolerante à lactose. Vamos falar a verdade, né? Eu sou intolerante à lactose. O médico falou que eu sou intolerante à lactose. O caso que o Wilson cita aí, ele é muito comum, até porque a intolerância à lactose, que lactose, na verdade, é o açúcar do leite, a intolerância da lactose, na verdade, é porque o nosso organismo ele tem uma deficiência de produzir uma enzima para quebrar essa lactose. Ela vai se acumulando no corpo, claro, né? Vai trazer alguns problemas para quem realmente tem esse tipo de ocorrência. Mas o fato normalmente a intolerância, ela se desenvolve, né, com a pessoa mais, com uma criança, e se não for bem cuidado, ao longo da vida vai se tornando um caso mais grave. Por quê? Porque o Wilson cortou justamente o que vai levar a ficar um caso grave. É a falta da lactose no seu organismo vai induzir o seu organismo a não produzir a lactase de forma alguma. Ou seja, a enzima não vai ser produzida no seu organismo. Então, isso vai gerando uma dificuldade muito maior, porque se você não ingere nada que tem lactose, começa a gerar uma situação crítica a ponto de não ter controle. Gente, mas então, vamos deixar claro uma situação. Isso não quer dizer que não exista um intolerante à lactose, né? Eu estou falando aqui de casos e casos. Tem pessoas que realmente são totalmente intolerantes, não podem ter contato com o açúcar do leite, que vai ter algumas reações adversas, né? Eu estou falando que entrou na mídia uma situação tão intensa que pessoas que nem mesmo têm o problema passou a sentir que tem o problema, né? Por várias vezes eu escutei a pessoa falando: eu estou achando que quando eu tomo leite eu tenho problema intestinal. Cara, como que ele descobriu isso? É só por tomar leite e às vezes tem algum problema? Não é. Então, ou seja, a gente precisa procurar um profissional para identificar se realmente existe essa intolerância. E hoje a gente consegue identificar, né, se existe ou não a intolerância à lactose. E lembrando que assim, são situações um pouquinho diferentes de intolerância à lactose e alergia ao leite. Muita gente associa isso. Eu sou alérgico ao leite. Às vezes ele tem só um problema de intolerância. E por que eu falo só um problema? Porque o intolerante ele depende, inclusive, de quantidades para manifestar alguma reação. O alérgico, não. O alérgico, o simples fato de qualquer quantidade de leite ter contato com o seu organismo já provoca reações incontroláveis. Então, são situações muito diferentes. E, normalmente, o alérgico ele é alérgico à proteína. A proteína do leite. É diferente do intolerante, que ele é intolerante à lactose, que é o açúcar do leite. Então, são situações diferentes, com sintomas, às vezes, um pouco parecidos, porque causam algum tipo de irritação no corpo, que manifesta muitas vezes até externamente, e então o pessoal, às vezes, confunde essas duas coisas. Mas são duas coisas diferentes, né? A gente tem os alérgicos, realmente, né? E temos também os intolerantes. O alérgico, inclusive, existe aí um leite que está sendo produzido atualmente no Brasil, que ele tem uma proteína um pouco diferente. Uma mudança genética na proteína que acaba não causando problema para esse alérgico, né? Seria ali o leite A2, que é teoricamente uma novidade, mas ele já veio aí há alguns anos já em estudo, sendo implantado no Brasil. Hoje a gente tem projetos aí em diversos lugares aí que a gente vê o pessoal já produzindo esse tipo de leite, né? Então, é tudo uma novidade que vai acontecendo, que o pessoal vai usando a tecnologia para diminuir esse tipo de ocorrência,
né, de alguns que são alérgicos e até mesmo de intolerantes à lactose. É isso aí. E agora aqui, mudando um pouco aqui, eu queria falar um pouco sobre, principalmente sobre a caixinha do HT. Vamos lá. Existe reprocessamento de leite UHT? Por que eu estou perguntando isso? Porque muita gente fala sobre os códigos embaixo da caixinha. Ah, código 1, código 2, os tracinhos vermelho, amarelo que tem lá. Isso indica, muita gente fala que indica o número de processo de reprocessamento que esse leite sofreu. Fala um pouco para a gente, explica um pouco para a gente o que são essas marcas embaixo da caixinha e se existe esse reprocessamento. Wilson, essa aí com certeza foi uma das mais difundidas aí, né, na mídia, criticando, falando que o leite UHT podia ser reprocessado, que aquele não indicava quantas vezes, se era 1, 2, 3, cada vez que era reprocessado o leite ficava pior, e por aí criou-se uma dinâmica, né, complicada. E a gente tem uma leve tendência de acreditar em tudo aquilo que a gente vê e não questionar. Isso é um problema, né? E a própria fabricante, a maior fabricante de embalagens hoje no Brasil, embalagem longa-vida hoje no Brasil, ela fez um trabalho bem de divulgação, né, da mídia, bem grande com relação a essa situação, porque ela se viu com um certo problema, né? Por que é um certo problema para a fabricante? A fabricante é a Tetra Pak, é a maior, né? Existem outras hoje. Mas ela se viu com um problema porque aqueles números são referentes a processo de fabricação dela, da embalagem. Não é de quem está lá invasando o leite, né? Não é na indústria de laticínio que invasou uma vez, retornou, vou invasar de novo. Não tem isso, isso não existe. A legislação ela é muito clara com relação a isso. Leite não pode ser repasteurizado, não pode ser tratado termicamente 2 vezes. Então, não existe essa situação. Dentro da indústria de laticínio, o leite chegou, foi para a caixinha, foi para o mercado. Né? Não existe esse de retornar na caixinha de novo, repasteurizar, esterilizar novamente, colocar na caixinha e retornar. Não existe isso. Só que aquela indicação na caixinha, ela realmente tem ali, normalmente na Tetra Pak, elas são 5 números, né, de 1 a 5. Né? Não dá para a pessoa perceber isso, porque ela vai ver na caixinha 1, 2, vai ver um 4, vai ver um 5, 1. O que significa isso? A embalagem chega nos laticínios em bobinas, enroladas, né, em bobinas, só que na hora que vai produzir essa embalagem, a Tetra Pak ela tem uma bobina um pouco maior, e ela fatia essa bobina maior em 5 faixas. Essas faixas, ela precisa de identificar, porque se tiver algum problema, algum defeito na embalagem, ela sabe, junto com o controle de qualidade dela, identificar qual a faixa que deu problema, qual que era o fornecedor de material para a produção daquela embalagem naquela determinada faixa. Então, isso é uma forma de rastrear algum tipo de não conformidade. Né? E, diga-se de passagem, muito eficiente, muito. Né? Para quem não conhece a empresa, eu já entrei dentro da fábrica da empresa, é uma coisa de outro mundo. É uma produção extremamente controlada. E o cuidado que a empresa tem com o material de embalagem, ele é extremo. Então, eles têm total controle. E esses números eram para essa função. Mas teve um desocupado que colocou na internet que era para reprocessar o leite. Acredito que tenha deduzido isso e jogou isso na internet na época. Muitas vezes pegou lá uma caixinha, estava com 2, pegou outra caixinha com 3. Isso aqui é quantas vezes o leite foi reprocessado. E jogou para a internet e caiu na internet. Desconstruir uma situação dessa não é fácil. Mas isso eu estou falando aqui com plena convicção de quem conhece, ele já trabalhou mais de 10 anos direto na indústria de leite UHT, de quem conheceu o fabricante do material de embalagem, né, por dentro, tipo dentro da fábrica. Então, assim, são situações que é difícil, porque desconstruir uma ideia dessa é muito difícil. Mas se você construir a ideia de que uma embalagem de leite UHT é uma tecnologia tremenda, não é fácil. E ela é. É uma embalagem espetacular.
né? Aí o pessoal fala assim, mas leite UHT fica 6 meses na caixinha, não perde. Eu deixo um copo de leite aqui, que eu tiro da vaquinha aqui de fora, aqui, de um dia para o outro ele está coagulado. Então o leite UHT é cheio de conservante, não sei o quê. É outro mito, né? É outro mito. Um dos segredos do leite UHT é justamente essa embalagem. Né? O fato de eu dizer que ela é espetacular não é à toa. Esse tipo de embalagem protege realmente o produto. Né? O outro segredo do leite UHT é o próprio processo. O processo de fabricação do leite UHT. Ele, juntamente com a embalagem, garante essa estabilidade do leite por um período maior. Né? Não tem nada a ver com adição de conservante, que eu estou comendo muito produto químico, não tem nada a ver isso. Né? São comparações que não tem nenhum tipo de nexo. Mas a gente escuta, né? A gente escuta isso aí no mercado. E a gente pode falar isso com muita propriedade, né? Porque Sim. a gente vem de uma empresa que processava 400 mil litros de leite de UHT. Então, nós dois, eu e o Ed, nós acompanhamos todo o processo de leite UHT. Então, assim, a gente trabalhou bastante tempo nessa empresa, mais do que eu. O Ed tem uma bagagem muito maior com relação a isso, então ele teve bastante experiência, além de ter visitado a fábrica da Tetra. Assim, é só para o pessoal entender o tamanho disso, é que essa fábrica que a gente trabalhou, eu estou falando isso aqui há quase 15 anos atrás. Sim. Não é? 15 anos atrás, uma fábrica produzia quase 500 mil de litros de leite. Mais de 15 anos atrás. Então, assim, ela era uma das maiores do Brasil. Né? Hoje tem fábrica muito maior, mas naquele período ela era uma das maiores fabricantes de leite UHT do Brasil. Né? Então, assim, a gente está falando com propriedade, a gente sabe o que ele está falando. É isso aí. Olha, de uma outra questão aqui. Leite pasteurizado agora, leite de saquinho, todo mundo conhece aí. Tem que ser fervido ou pode ser consumido direto? Essa também é muito comum, né? Mas o que acontece? Não tem que ser fervido. Né? Por que a gente não deve ferver o leite pasteurizado? A gente tem que partir, para essa resposta, partir da premissa que nós estamos falando de leite de empresas confiáveis, de um leite de boa qualidade. Né? Empresas registro, né, no Ministério da Agricultura. Isso mesmo. Então, eu acho que é ter esse registro, né? Porque aí é uma autenticidade que o produto passa por fiscalização. Isso. É um produto que está certificado, ou seja, está sendo avaliado frequentemente pelo órgão de inspeção. E por que não precisa? Não quer dizer que não pode. Não precisa. Não precisa porque o leite pasteurizado ele passa por esse processo de pasteurização que ele elimina 99,9% de toda a carga de bactérias patogênicas que possam estar presentes no leite cru. Ou seja, chegou um leite cru, a gente vai pasteurizar, a eliminação é de 99,9% de todas as bactérias patogênicas. O que são bactérias patogênicas? São aquelas que causam algum tipo de dano à saúde, algumas infecções, toxinfecção. Então, esse tipo de bactéria é eliminado quando a gente faz um processo de pasteurização do leite. Né? Esse processo consiste em aquecer o leite entre 72 e 75 graus por 15 a 20 segundos. É coisa rápida. Chegou nessa temperatura, já começa a resfriar e é resfriada a 4 graus. Para quê? A gente já elimina as bactérias ali aquecendo, porque elas são sensíveis à temperatura. Então, nessa faixa de temperatura de 72, 75, a gente tem uma eliminação quase que completa de todas elas. E depois a gente ainda tem um choque térmico ainda, que é resfriar a 4 graus, o que garante que ele não vai voltar a desenvolver esse tipo de contaminação. Então, a gente já fez esse processo. Na fábrica é feito esse processo. Então, não tem necessidade de a gente chegar em casa, ferver o leite novamente. Mas eu posso fazer isso, então, com o leite que eu compro do Zé, que entrega na carrocinha aqui? De jeito nenhum. Aí você tem que ferver mesmo. Né? Essa é a diferença.
Essa é a diferença. Porque o leite que o Zé está entregando ali na carrocinha dele ali, não quer dizer que o leite é ruim, não, gente. Mas, naturalmente, no processo de ordenha do leite, né, obtenção do leite ali do animal, vai ordenhar e tudo, existe uma série de cuidados que devem ser tomados para que a gente tenha um leite de boa qualidade. E a gente sabe que nem todo mundo tem esses cuidados. Né? O leite não sai da vaca contaminado, não, gente. Não sai leite ruim da vaca, não. Só que o primeiro jato ali já caiu num balde que foi mal higienizado. O ordenhador vai lá, vai limpar a teta do animal com o rabo do animal. Então já começa a contaminar. Então é isso que é importante, a pasteurização ou a fervura do leite cru. Né? A pasteurização já é suficiente para eliminar. E se caso você compra o leite do Zé, que eu não te recomendo de jeito nenhum, porque nunca se sabe, né, o que está passando, mas aí sim deve se ferver. Mas o leite pasteurizado de forma alguma, né, não deve ser fervido. Inclusive, né, linkando com aquela situação, isso que nós estávamos falando leite de reprocesso, né, a própria legislação ela proíbe das indústrias fazer repasteurização. Ou seja, pasteurizou uma vez, acabou. Não tem que pasteurizar de novo. Né? Não existe essa ideia de repasteurizar o leite. Né? Então, por algumas séries de situações, isso não deve ser feito, mas quando a pessoa faz também a fervura do leite, ela também está fazendo ali algumas alterações no leite, né? Causando algumas alterações, na verdade, principalmente na redução de algumas vitaminas que o leite oferece, que vão ter as suas quantidades diminuídas. Então, assim, não é necessário. O processo de pasteurização é muito seguro, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado aí com o tipo de empresa que a gente busca, né? Gente, vamos falar a verdade, não tem como uma empresa fornecer um leite pasteurizado 40% mais barato do que a outra, não. A gente sabe aí que o preço de leite é praticamente idêntico no Brasil. Tem pequenas variações de região para outra região. Então, assim, não dá para também acreditar que eu estou comprando um leite 40% mais barato. Não é leite. Vamos ser honestos aí. O que o Éder está falando aí, eu quero fazer. E, assim, mas é uma reflexão. O que Éder colocou aí agora, eu acredito que seja justamente as empresas que fazem algum tipo de fraude com o leite. E o leite está sendo vendido 40% do valor de mercado, quer dizer que foi, provavelmente teve alguma fraude. É a fraude mais comum que a gente vê em leite pasteurizado no sul. Assim, pessoal, eu e o Éder, nós temos aqui, igual a gente citou, praticamente 15 anos, ou mais de 15 anos, que a gente está trabalhando com consultoria, a gente já lidou com diversas fábricas, a gente já viu de tudo. E você aqui que estiver escutando, estiver participando dessa live, se você trabalha com esse produto e faz esse tipo de prova, uma coisa que eu tenho que dizer, marca, o laticínio está com prazo de validade. Contado. Assim, eu trabalho tem 10 anos, que eu mais escuto, eu trabalho tem 10 anos, fulano faz, ciclano faz. Primeira coisa, tudo que a gente está fazendo aqui, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que Deus está nos observando. Primeiro fato. Isso é um fato. O segundo fato é que você pode trabalhar 10 anos errado, mas no dia que uma inspeção estadual federal te pegar, toda a lucratividade que você teve durante esses 10 anos, ela vai ter. Você vai pagar em multa ou em outros prejuízos que você vai ter. Carga perdida, recolhimento de produto no mercado, a marca vai ficar queimada, como já marcas que ficaram queimadas definitivamente, nunca mais conseguiram voltar ao mercado. Então, eu acho que é de reflexão. Eu acho que hoje a gente tem que prezar muito mais pela qualidade, quem sobressai. Isso para a gente aqui está muito claro. Muito claro. Qual que é o laticínio que sobressai? É o laticínio que trabalha com margem exprimida e trabalha com algum tipo de fraude, ou um laticínio que trabalha como produto de qualidade e tenta agregar valor ao seu produto. Sem dúvida nenhuma é isso. Preza pelos controles. O Ed citou a Tetra Pak, ele visitou. Por que a Tetra Pak é o que é hoje? O controle é um nível de qualidade.
ela trabalha com muita perícia. Isso que a gente precisa dar conta. Então, assim, eu estou colocando isso porque a gente ainda vê muito isso e eu fico muito triste quando eu vejo. E a primeira desculpa que eu escuto é: porque fulano faz meu trampo, para concorrer com ele, eu tenho que fazer também. Não, você não tem que fazer. Porque é perceptível no leite. O consumidor pode até comprar um leite lá com adulterado, ele vai comprar uma vez. Depois ele vai, não, aquele leite aguado demais, aquele leite não é bom. Então, ele acaba optando por comprar um produto um produto de maior qualidade. Isso não é só leite, não. A gente vê em queijo também. Nós estamos cansados de ver queijo aí que foi feito algum tipo de recuperação e porcaria, requeijão. Esses dias eu fui no supermercado, uma bisnaga de uma empresa que a gente conhece, uma empresa muito boa, sendo vendida uma bisnaga de 800 gramas com um valor X. Aí tinha uma empresa que faz um requeijão lá com amido, uma porcaria, uma bisnaga de 1,8 kg, 1 kg a mais sendo vendida pela minha empresa. Então, não tem condição. Não, aí você vai ver o produto que está lá dentro, é uma pasta de amido. Né? Mas vamos lá, vamos aqui. Aí, em cima disso, nós falamos do leite OHT, falamos do leite pasteurizado, e eu vou te fazer uma pergunta agora, que é: qual o melhor leite? OHT ou os dois são iguais? Não, vamos lá. Iguais não são. Né? A gente não pode falar que são iguais, porque existem pequenas diferenças. Pequenas diferenças. Né? A gente vê no mercado aí um tentando acusar o outro, né? Quem faz o leite HT quer acusar o pasteurizado, quem faz pasteurizado quer acusar o HT. Mas vamos lá, vamos por partes. Okay? O que a gente tem de diferença real entre leite pasteurizado e leite UHT? Alguns com vantagem, outros desvantagens, mas a gente tem aí o que acontece. Eu entendo hoje que é a maior vantagem do leite pasteurizado. Vamos lá. O próprio processo, né, ele não exige tanta aplicação de tanta temperatura, e com isso a gente tem umas perdas um pouco menores de alguns componentes ali do leite. Ou seja, o leite pasteurizado ele tem uma quantidade de alguns componentes ali, de alguns nutrientes, que vão estar em uma determinada quantidade um pouquinho maior do que no leite UHT. Gente, mas isso é muito pouco mesmo, as diferenças são muito pequenas, e principalmente na parte de vitaminas. Eu vou citar um aqui, só para vocês entenderem qual que é essa diferença. Por exemplo, vitamina C. No leite pasteurizado, o teor de vitamina C é muito maior do que no teor de vitamina do leite UHT. Vitamina C. Aí você me fala assim, mas então o leite UHT é muito ruim, eu vou comprar só leite pasteurizado? Só que a quantidade que já está presente no leite é mínima. Então ele não é fonte de vitamina C. Existe uma quantidade que vai ser diminuída pelo processo UHT. Né? E assim se dá pelos outros componentes também. Então existe uma pequena diferencinha, mas ela é mínima, praticamente insuficiente para ser o fator determinante entre leite UHT e leite pasteurizado. Agora, existe sim uma diferença grande entre os dois. Né? Eu tive um professor que falava que leite UHT é cemitério de bactérias. E é verdade. No caso do leite UHT, a gente não tem bactérias vivas, bactérias que são probióticas, por exemplo, né? Bactérias que são utilizadas na nossa saúde mesmo. Por exemplo, as bactérias, os lactobacilos, por exemplo. No leite UHT, a gente não tem a presença desse grupo de bactérias. Já no leite pasteurizado, sim, a gente tem. Porque o processo de pasteurização ele não é suficiente para eliminar esse tipo de bactéria, que é benéfica, que é saudável, que traz benefícios para a nossa saúde. Então, essa é uma diferença real. No leite UHT a gente não tem, porque o processo é muito severo. Né? Elimina ali praticamente todas as bactérias do leite. Um grupo muito pequeno de bactérias sobrevive, mas eles não causam nenhum tipo de
de benefício nem tipo de prejuízo para o leite UHT. Então, essa, sim, é uma diferença grande entre eles. Aí entra as outras situações que cada um leva em consideração aquilo que você quer. O leite pasteurizado é um leite mais fresco? Sim, é um leite mais fresco. Você pega um leite ali, raramente ele tem mais do que em torno de 7 dias de validade. Alguns têm até 5. Né? Então, é um leite sempre um leite mais fresco. O leite UHT já é um leite que tem ali entre 4 e 6 meses de validade. E não foi usado nenhum tipo de conservante, pessoal. Para com essa ideia de que tem leite UHT, tem conservante, tem soda, tem peróxido, não tem nada disso. Né? Essa situação aí ela foi criada por algumas indústrias que cometeram, né, as suas fraudes e acabaram comprometendo o mercado inteiro. Né? Mas não é isso. Isso não faz parte da composição do leite de empresas sérias de forma alguma. Só que tem aquelas situações de armazenamento, de utilização. O leite UHT, a caixinha eu consigo colocar na geladeira. O leite pasteurizado eu preciso de um recipiente para deixar ele aberto dentro da geladeira. O leite UHT tem tampinha. Então, assim, são uma série de vantagens e desvantagens. Né? Então, eu não vou nem opinar, não. Esse aí eu vou ficar em cima do muro. Qual que é melhor? Porque eu entendo que os dois têm vantagens e desvantagens. Depende da forma que você quer utilizar. Uma coisa é certa. Nenhum dos dois vai te prejudicar. Causar dano à sua saúde. Pode ter certeza disso. Tem uma outra coisa que a gente escuta muito, é que leite desnatado é leite integral com pão de água. Mito ou verdade? Um mito dos mais feitos que tem, né? Esse aí é complicado. A expressão desnatado, ela já diz tudo, na verdade, né? Desnatar é tirar a nata, ou seja, tirar a gordura, né? E esse processo, pessoal, ele é um processo muito comum na indústria de laticínio, muito comum. E não só porque traz vantagens para a empresa, muito pelo contrário. Tem muitos produtos que a gente precisa padronizar para que a gente tenha um produto com a qualidade adequada. Queijos, por exemplo. A gente não consegue chegar lá e pegar um leite de vaca, né, com 4% de gordura e vou fazer uma mussarela, a mussarela vai ficar boa. Não vai. Vai sair mussarela. Boa é outra história. Né? Então, o que a gente faz? A gente desnata. Retira parte dessa nata, parte daquela gordura do leite para a gente utilizar e fazer o queijo. Só que o leite desnatado, o que acontece? Ele tem um uso muito específico, né? Normalmente para pessoas que têm que ter uma restrição a gorduras na sua dieta. Então, normalmente ele é indicado para esse tipo de uso, né? Para que a pessoa vá se alimentar e não ingira tanta gordura. Mas a única coisa que faz no leite desnatado é retirar a gordura, desnatar, tirar a nata. Né? É só esse componente que é retirado. Mas por que o leite fica com um sabor tão diferente? Gente, a gordura em si dos alimentos, de todos, isso aí não é característica só do leite, não. Todo alimento que é mais gorduroso tem um sabor mais agradável ao paladar. Isso é todos os alimentos. É próprio da gordura dar sabor. Né? Então, assim, a diferença do leite desnatado e do leite integral, realmente você vai perceber. Né? O sabor está muito relacionado com a quantidade de gordura. Então, se o leite é desnatado, ele praticamente não tem gordura, e eu falo praticamente porque a gente não pode falar que é zero, não. Até a própria legislação fala que o leite desnatado ele tem de zero, no máximo, na verdade, no máximo 0,5% de gordura. Né? Pode ter. Então, assim, ele pode ter uma pequena quantidade de gordura, ele já vai ser um sabor completamente diferente do leite integral. Mas só foi retirado esse teor de gordura excedente. Não tem essa de colocar água para desnatar, não tem... O que acontece? O que acontece se colocar água? Né? Vai ficar com um sabor bem ralo, sem sabor? Vai. Só que também outros componentes do leite vão ser reduzidos proporcionalmente. Por exemplo, se a gente coloca água no leite, a gente não reduz só o teor de gordura. A gente reduz o teor de proteínas, a gente reduz o teor de carboidratos. E com isso, o leite tende a ficar
característica completamente diferente do leite desnatado. O leite desnatado ele só vai ter essa quantidade de gordura a menos, mas ele tem a mesma quantidade de proteína, ele tem praticamente a mesma quantidade de carboidratos, né, a lactose. Então, assim, continua sendo um alimento muito nutritivo, só não vai te fornecer gorduras. Mas não foi adicionado de água o leite desnatado, viu? É um processo automático, né, que praticamente é só centrifugar o leite e ele já separa, porque essa gordura ela é leve. Então, ela consegue separar. A gente retira a gordura para um lado e o leite pasteurizado para o outro. Leite desnatado, né? É isso aí, eu acho que foi muito boa a live, né? Deu para esclarecer bastante coisa. Eu queria deixar um recado aqui para caso chegue essa live algum profissional de saúde, pessoal, da área de saúde, vocês são a referência no país hoje sobre qualquer assunto de saúde. Então, assim, é muito importante que tenha bastante ciência quando condena-se um alimento. Né? Primeiro tem que conhecer a fundo o que é esse alimento, de fato. Então, porque uma vez que você vai no médico, você acredita plenamente no que foi dito lá. Eu estou citando isso porque eu sou prova disso. Meu filho foi no médico e foi condenado como intolerante à lactose. E não é. Hoje ele consome. Então, sim, eu acho que é de extrema importância que caia por terra essa questão de que o leite, como foi dito aí por médico, que o leite é pus da vaca, que o leite é totalmente cheio de bactérias, que causa prejuízo à saúde humana, que leite é problema, que leite gera alergia. Pessoal, não é verdade. Isso não é verdade. É um alimento milenar, né? Com certeza. Então, de grande valor nutritivo, ele tem que estar presente, sim, na mesa do brasileiro. Então, é isso. Tem só mais uma pergunta, Wilson, que o pessoal Tá. colocou. O Alessandro... O leite tem que colocar água 20%. É mito ou verdade? Olha, Alessandro, assim, eu fiquei um pouco na dúvida sobre a sua pergunta. Se tem que colocar água depois que você compra para tomar, ou se o pessoal está falando que tem que colocar água para envasar, eu não entendi bem. Né? Mas as duas situações eu vou te falar. Mas diferente dos dois aí é mito. É mito. Né? Existe. Se for por parte de um laticínio, é fraude econômica. E se for por parte do consumidor, você está degradando um produto maravilhoso que é o leite. Então, sem dúvida. Os dois aí é equivocado. Quando você... ele escreveu aí, ó, para envasar. De forma alguma. Isso aí é fraude. Fraude econômica é gravíssima, né? Isso aí pode gerar até a cassação do registro da empresa que faz. Né? Não tem que fazer isso. O que você pode fazer no leite? Se o leite vai envasar, o leite é integral. Faz a padronização, que é a retirada parcial da gordura do leite. E por que parcial? Porque, por exemplo, se o leite chega lá com 3,5, 3,6 de gordura, você vai padronizar para retirar 0,6, 0,5%, para ele ficar com 3, que é o mínimo de gordura que um leite tem que ter para ser considerado integral. Né? Então, assim, só isso. Isso você pode fazer, é legal, está descrito na legislação, sem problema nenhum. Agora, essa história de colocar 20% de água é mito e, além de tudo, é fraude. Né? Toma muito cuidado, Alessandro. É isso aí. Muito obrigado, um forte abraço e até terça-feira, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Muito obrigado a vocês que participaram. Terça-feira a gente tem mais assunto para trazer aqui para vocês. Valeu. Tchau, Wilson. Tchau, pessoal. Obrigado.